Um comando para quando você for utilizar um sensor analógico com o Arduino. Sim, hoje nós vamos falar do comando Analog Reference. Esse comando, eu te garanto que ele vai fazer toda a diferença para que o seu sensor, aquele sensor analógico, funcione da melhor forma possível. Nesse vídeo eu vou explicar para que serve, como utilizar e nós vamos ver na prática, nesse circuitinho exemplo aqui que eu fiz, como que esse comando funciona. Você vai ver com seus próprios olhos o Analog Reference. Se você é novo aqui no canal, eu sou Flávio Guimarães, formado em Ciências da Computação, e eu criei o Brincando com Ideias para compartilhar com vocês a minha experiência, o que eu aprendo no dia a dia e a minha paixão por tudo que está relacionado com o mundo maker, Arduino, Raspberry e todas essas coisas. Preparado para conhecer mais um comando e colocar aí no seu catálogo de comandos Arduino? Então vem comigo! Indo direto ao ponto, pessoal, vamos falar hoje desse comando aqui, olha, Analog Reference. O analog em minúsculo, o R em maiúsculo do reference, o resto também tudo em minúsculo. Faz toda a diferença que qualquer letra, hein? Se você colocar uma letra diferente, ele já não vai reconhecer o comando, como qualquer comando do Arduino, né? E esse comando aqui ele é até simples de utilizar, ele tem apenas um parâmetro, mas vamos primeiro entender para que ele serve. Esse vídeo aqui, pessoal, é um patrocínio da Altium. Muito obrigado ao pessoal da Altium por nos possibilitar trazer esse conteúdo aqui do canal de graça para vocês. Se vocês quiserem conhecer, eles desenvolvem softwares para desenhos de placa de circuito impresso. Aqui na descrição do vídeo tem o link da Altium. Esse comando, pessoal, serve para que a gente configure a referência utilizada na porta analógica. O que é isso? Peraí, vamos falar em português, né? Brincadeiras à parte. Vamos explicar um pouquinho melhor para que serve essa referência analógica. Até eu já falei em alguns vídeos aqui recentemente publicados no canal que uma porta analógica ela precisa receber uma tensão, e por isso ela é analógica, uma tensão, ou seja, os volts ali que eu conecto na porta, é uma tensão que pode variar de um mínimo até um máximo, e essa tensão, tantos volts que a gente está conectando na porta, a porta ela precisa, lá internamente no circuito, o circuito ele precisa converter essa tensão para um valor digital, para uma informação para que a gente possa utilizar esse valor no programa e então colocar uma lógica de funcionamento naquilo que a gente quer. Nessa conversão, então nós vamos obter um valor que vai variar de 0 até 1023. Isso falando no caso do Arduino Uno, tá? Tem algumas placas que são um pouquinho diferentes, esse valor mínimo e máximo, ou seja, normalmente esse máximo até 1023, algumas placas podem ter um valor maior, 4.000 e pouco, mas o Uno 1023. Então, quer dizer que se eu tenho, por exemplo, uma tensão, vamos supor que eu liguei naquela porta analógica 2 volts. Qual será esse valor que a gente vai receber? Ah, liguei 5 volts agora. E aí? Então, a gente tem que ter uma referência. E essa referência é o valor máximo que a gente pode ligar enquanto a gente tem aquela referência. O valor mínimo será sempre 0 volts. Então, a referência é a quantidade, a tensão máxima que a gente pode ligar na porta. E se a gente ligar essa tensão máxima, essa tensão de referência, obteremos o valor de 1023. Ou seja, desse máximo para o mínimo, a gente vai obter um valor proporcional. Vamos supor que estamos na metade da nossa referência, ou seja, o valor lido no programa, em vez de 1023, será metade de 1023, né? 512, 511 mais ou menos, né? Então, acho que é isso, né? Coloca aí nos comentários se eu falei uma besteira agora. Calculei rapidinho na minha cabeça, acho que foi isso. Então, se eu tenho uma referência, essa referência pode ser 5 volts, pode ser 1 volt, e é aí que a gente vai entender agora esse comando, porque nós vamos dizer para o Arduino qual é a referência que ele vai utilizar como sendo esse máximo.
Olha só, vamos lá, a gente vai ver tudo isso funcionando, fica tranquilo aí. Inclusive, se alguma coisa aqui tá te assustando, lá no curso de Arduino.net eu vou te falar que você vai obter um acompanhamento, um passo a passo, e você começa do zero, tá? Primeiro você vai entender o que é um comando, tá? Para que servem os comandos, você vai entender a eletrônica básica, ou seja, tensão, o que é isso, volts, se até isso para você é um pouquinho estranho, lá no curso a gente ensina tudo isso desde o zero, ou seja, para quem não sabe nada mesmo. E tem ainda o curso de robótica, que é um curso de Arduino para principiantes. Lá você tem 3 projetos de robozinho que você vai começando com o Arduino de uma forma ali divertida, bem lúdica. Fica a dica, aqui na descrição do vídeo você encontra o link dos 2 cursos. Pessoal, olha só, primeiro, para a gente entender qual referência a gente vai pedir para o Arduino, a gente tem aqui, no caso do Arduino Uno, a gente tem essas 3 opções. Eu coloquei esse comentário porque o Arduino vai ignorar o que está à direita do comentário, então eu coloquei aqui só para a gente poder anotar. Podemos colocar então no Analog Reference Default ou simplesmente não colocar o Analog Reference Default, olha, mais ou menos isso, se eu apagar isso e carregar o sketch, é a mesma coisa. Tá? Então, por padrão, se eu não utilizar o comando Analog Reference, ele assume essa opção padrão. Tá? A gente já vai entender o que ela é. Outra opção é o internal e a outra opção é o externo. Então a gente já entendeu que a referência é a tensão máxima que a gente está dizendo para o Arduino que nós vamos receber naquela porta. Tá? Bom, se essa é a tensão máxima, vamos entender essa primeira opção, Default, que é a que você já utiliza mesmo sem utilizar o Analog Reference, esse comando. Olha só, o que ele vai usar como referência é a tensão que ele tem lá na porta 5V. Cuidado aqui, tá? Você pode pensar, então é 5 volts a referência. Não, a gente inclusive explorou isso num vídeo recente, de que na porta 5V, às vezes a gente não tem exatamente 5 volts. Vamos medir agora. Deixa eu ligar aqui para vocês o meu voltímetro e eu vou colocar aqui na minha porta, olha, GND e aqui os 5 volts. Vamos ver, não, deixa eu ver mais aqui de cima, agora sim. Ó, tá vendo? Olha só, eu estou medindo que lá na porta 5V eu não tenho exatamente 5 volts, eu tenho um pouco menos. Tem um pouco menos, olha, 4,7 volts. Então, essa é a referência para a porta analógica nesse momento que eu estou com ele em default. Inclusive, pessoal, aqui vocês estão vendo esse display, né, que eu liguei no Arduino. Esse display, aqui embaixo, eu tenho uma lógica bem simplesinha, que primeiro mostra, tá vendo? Olha, mostra um texto fixo, mostra qual é a configuração que eu estou colocando e depois mostra um valor de acordo com o que eu leio na porta analógica. Então vejam que vocês estão vendo ali, olha, o valor na porta analógica eu tenho esse potenciômetro, então vocês vão ver um valor variando até 1022, tá vendo? E aqui zero, quase zero. Lembrando que a referência aqui é aqueles 4,7. E qual que é o valor que a gente tem ali na porta analógica? Vamos ver aqui. Eu vou ligar aqui na porta. Olha lá. Eu tenho, acompanha lá, olha, tenho quase 0 volts, mas aí eu vou girando o potenciômetro e olha lá. Eu vou chegar no máximo em 4,7, tá vendo? Se fosse um pouquinho mais, ele chegaria em 1023 ali. Então essa é a referência, é o que está lá na porta de 5 volts. Próximo de 5, né? De acordo com o regulador de tensão que tem dentro da placa do Arduino, sempre é próximo de 5, mas dependendo da fonte que você liga também, aqui a gente está com a porta USB fornecendo energia, de repente se eu tivesse uma fonte externa, poderia ter uma tensão um pouquinho diferente. Agora, vamos entender as outras opções. Internal. Se eu colocar internal, e a gente vai fazer isso, olha, coloco internal desse jeito,
Reparem que esse print aqui eu coloquei só para a gente ver isso no display, não é necessário, obviamente, mas vou carregar e o que eu passo a ter como referência, olha só, já não é mais 5 volts, é 1.1 volt. Agora, então, como eu tenho a referência de 1.1, vamos acompanhar aqui a tensão que eu tenho na porta analógica que o meu potenciômetro está entregando. Olha, temos próximo de 0 volts, né? Mas eu começo a girar o potenciômetro e olha, eu vou chegar na tensão, tá vendo? Olha, de 1, tá vendo lá que ele já deu 1023 na leitura? Se eu jogo mais, olha, mais do que 1.1, tá vendo? Foi até 5, com certeza ele não passa de 1023, que é o limite. Inclusive, nem me arrisco aqui, de repente até eu estou forçando a porta, pode ser que eu queime alguma coisa. Então, se eu coloco uma referência que é de 1.1, eu tenho que colocar naquela porta um sensor que vai variar no máximo até o ponto 1. Não faz sentido que o meu sensor tenha uma tensão maior, né, possa ter uma tensão maior, então nesse caso eu usaria uma outra referência. Vamos agora ver a opção o externo. Como que funciona o externo? No externo, pessoal, a gente não vai definir uma tensão pré-definida, né, como é o caso, mas é semelhante ao default, que a gente vai ter como referência a porta 5V, no caso do externo, a gente vai ter como referência a porta AREF. O que é essa porta? Se você procurar no Arduino, aqui na parte, em cima da porta 13, no Arduino Uno, você vai pular o GND, aí você encontra a porta AREF. AREF seria Analog Reference. Então essa porta ela complementa esse comando no modo externo. Vou carregar aqui e tendo a porta em modo externo, o que a gente vai fazer é conectar alguma coisa nessa porta para colocar uma tensão nela dizendo qual que é a referência. Veja que aí a gente pode colocar uma tensão que varie de 0 até 5 volts e essa será a tensão referência. Não colocando nada em conexão, ele não vai ter referência nenhuma. Olha, eu estou tentando variar aqui, ele está sempre 1023. Eu tenho um jumper aqui que eu liguei na porta de 3.3 volts e vou ligar aqui na AREF. Então agora eu passo a ter uma referência de 3.3 volts. Olha lá, fui para 0, mas vamos medir quantos volts eu tenho lá na porta analógica 0. Então agora eu vou subir aqui, atenção, veja que eu fui para, tá vendo? Eu já passei de 1.1, ele ainda não chegou em 1023. Olha, 3, olha, estou chegando em 3.3. Agora sim, olha, 3.3 ele chegou em 1023. Tá vendo? Estou com referência 3 volts. Vamos brincar um pouquinho mais. Em vez de colocar a porta de 3.3, o que você acha da gente colocar uma fonte variável? Então, olha, eu tenho uma fonte de bancada, eu estou jogando 7 volts nesse regulador de tensão e aqui eu regulei para 2.4 volts. Aqui eu posso variar, né? Como é uma fonte regulada, eu posso variar, tá vendo? Olha, 3 volts, 3.3, olha, 2. É que eu vou colocar 2.4. Agora, o positivo dessa fonte eu vou ligar no AREF e o negativo eu vou ligar no GND. Tá? Preciso ligar no GND para que ele tenha justamente a referência. Tá? E olha só, agora eu estou com o modo externo no Analog Reference e a tensão que eu tenho na referência de 2.4. Se eu ligar agora, ou melhor, vamos conectar aqui o meu potenciômetro, o meu voltímetro e o meu potenciômetro eu vou girar. Então eu vou lá, olha, vou para o 0, ok, aí eu começo aí vou subindo, lembrando, olha, 2.4, tá vendo? Ele já chegou no máximo, olha, 2.5, né, já está no máximo, olha, 2.6, tá vendo? Ou seja, próximo de 2.4 ele já chegou. Aqui vocês estão lendo 2.4, mas não é tanto preciso esse display. Tá? Se eu medir ali quanto eu tenho na porta de referência, vai ser aquilo que eu tive quando atingi 1023. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse externo ele vai usar essa porta AREF
a tensão que eu coloco ali será a referência para a porta analógica. Agora, eu falei do Arduino Uno. Tem só essas 3 opções no Analog Reference. Se você for lá no site Arduino, no guia de referência, você vai encontrar o comando Analog Reference e aqui você tem todas as outras opções para outras placas. Por exemplo, para o Arduino Mega, você tem também a Internal 1V1, que é a mesma coisa do que a Internal, mas você tem também a Internal 2V56, que aí você tem como referência 2.56. No Arduino Wi-Fi, você tem essas outras, a VDD, olha, 055, 1V5, você tem várias outras. No Arduino Wi-Fi, Uno Wi-Fi. No Arduino SAMD, que é no caso o Arduino Zero, você tem essas outras. No Arduino Dui, você só tem a Default. Aqui nesse caso você tem AR Default, tá vendo? Não é só Default. Olha, nas outras placas, né, na Uno é só Default. Já no Arduino Dui, você tem AR Default, ok? Então, atento à placa que você tem para você poder utilizar a configuração da Analog Reference que melhor se adequa aí ao que você precisa. Ok? Ficou claro? Não ficou? Deixa a sua dúvida aqui nos comentários e se você quiser conhecer melhor as bases de tudo isso que eu falei, tudo explicadinho lá nos cursos Arduino e Robótica. Os dois você encontra o link aqui na descrição e acessando o link você cai no site desses cursos e lá você tem também o chat da nossa equipe para você tirar as dúvidas, conhecer tudo o que tem nos cursos. Combinado? Espero vocês lá, hein? E pessoal, agora dá uma olhadinha nos depoimentos que a gente recebeu essa semana, muito legais. Show, pessoal, muito obrigado, um forte abraço a todos vocês, espero aqui vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!